uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Que privilégio dividir esse momento com você que curte o programa, que gosta dos nossos debates, que participa e que faz a construção do Vejam Só ficar cada dia mais interessante. Hoje um tema daqueles que fala muito sobre a nossa prática, que traz algumas orientações que às vezes são complexas de entender. Mas, bom, nós vamos falar sobre tudo isso aqui na sequência. Só que antes de apresentar os meus convidados, vou só pedir para a produção piscar aqui o meu Instagram. Chega por lá, quer bater papo, falar sobre teologia, sobre as escrituras, conhecer um pouquinho até dos bastidores do programa, @Zeca_Pereira. Espero por você lá nas redes sociais também. Bom, dado esse recadinho rápido, deixa eu apresentar os meus convidados, eles que, afinal de contas, vão nos ajudar na caminhada de hoje. E é com muita alegria que nós recebemos pela primeira vez aqui nos nossos estúdios o pastor Davi José da Silva, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério do Belém. Pastor Davi, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Uma ótima noite. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz. Paz do Senhor. Boa noite. É um prazer imenso, Zé, estar aqui, né? Uma alegria. Dá um tremorzinho na perna, mas faz parte, né? Não, mas o irmão começou bem. Não pegou nenhum tema de escatologia, soteriologia, que são aqueles debates mais emblemáticos. Quem sabe o próximo? Vamos devagar. Isso, aquecendo os motores, né? Aquecendo os motores. Muito bacana recebê-lo, pastor. Muito obrigado. Deus abençoe. Vai ser uma bênção, com certeza. É um tema muito interessante, de fato. E, bom, fica ligadinho aí. Antes da gente entrar no tema, pastor, vou pedir só as informações da igreja que o irmão pastoreia, o endereço, e para quem nos assiste, dias e horários assim, das principais atividades por lá. Por Ok. Nós estamos ali em Osasco, no setor de Vila Rodrigues. Eu sou pastor setorial ali do Ministério do Belém. Eu quero deixar aqui um abraço aqui para o meu presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior. Deus abençoe. Nós temos um trabalho ali aos domingos, às 18 horas, culto de ensino às 19h30 na quarta-feira. Na sexta-feira, nós temos um ciclo de oração a partir das 19 horas. E assim, ali na Rua Rumania, número 17. A Rua Rumania é uma rua sem saída. E a igreja fica no final dela. Mas pensa que é uma rua movimentada. É uma rua bem conhecida, a nossa igreja, embora nesse endereço, mas muito conhecida ali na zona norte de Osasco, né? Osasco é uma cidade, eu creio que é a terceira cidade, né? Gigantesca. Né? E nós estamos ali, né? E se você que está nos ouvindo quiser aparecer, estamos ali, vamos te receber de coração, né? De braços abertos. Sim, Osasco é maior que algumas capitais do país, em número de habitantes e tudo mais. Bom, de novo, obrigado, pastor, pelo carinho. Os contatos que o pastor disponibilizou já apareceram aí para você e ficarão salvos no nosso perfil oficial do Instagram. Então, se você quiser conhecer um pouquinho melhor o Ministério do Irmão, os trabalhos da igreja, quiser mandar perguntas, é por lá que você vai acessar esses contatos também. E eu só quero reforçar também o nosso carinho aqui do Vejam Só com todos os pastores, membros do Ministério do Belém, que são parceiros aqui do programa e têm sido bênção na nossa vida aqui, nos auxiliando, e eu tenho certeza que bênção na vida de vocês que nos acompanham também. E o Vejam Só também tem o privilégio de receber nessa noite o pastor Fernando César Silva. Ele que é ministro da Primeira Igreja Batista Cosmopolita. Pastor Fernando, obrigado, meu irmão, por aceitar novamente o nosso convite, estar aqui de novo no programa. Seja muito bem-vindo, ótima noite, graça e paz, meu irmão. Graça e paz. Boa noite, Zeca. Boa noite, pastor Davi. Boa noite, os telespectadores. É uma alegria novamente estar aqui pela terceira vez, se não me engano. E é muito bom participar desse debate, participar dessa conversa, né? Porque é mais uma conversa do que um debate em si. E prazer em conhecer também aí o meu colega, o pastor Davi. Sim, hoje, mais do que um debate, nós vamos fazer, e eu tenho certeza que os irmãos vão fazer contribuições, assim. Obviamente que eu imagino que ainda com algumas perspectivas diferentes, o que é natural na leitura do texto bíblico, mas hoje o tema ele é muito mais prático do que necessariamente um debate teológico. E isso não diminui nada a importância, muito pelo contrário. Quanto mais prático o tema,
mais impacto ele tem no nosso dia a dia, na nossa vida, e por isso ele é fundamental para o nosso aprendizado também. Mas, pastor Fernando, antes, do tema, vou pedir também as informações da igreja para a gente, por favor. Ok. Os nossos trabalhos aos domingos, né? Antes o endereço, na nossa igreja fica na rua Índios, Goiás, número 143, em Vila Cosmopolita, por isso que é chamado carinhosamente de PIB Cosmopolita. Região de Guaianazes, Itaquera, se você mora nessa região, quiser nos conhecer, será muito bem recebido. Nossos trabalhos aos domingos, às 9h30 da manhã, a nossa escola bíblica. Estamos estudando durante todo esse ano os fundamentos da fé em Jesus. E o culto às 18 horas, o culto de adoração. E às quintas-feiras nós temos um culto chamado Quintas de Restauração, que nós trabalhamos problemas da alma, problemas das emoções. Tem sido muito bom para tratarmos, né, do nosso autoconhecimento e das nossas questões emocionais. Que benção. Ficou aí também as informações para você, os contatos da igreja também já apareceram. E se você não anotou, perdeu, eles vão ficar fixados também lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa. Vejam só, pastor Fernando, de novo, obrigado pelo carinho. Que agradeço. Bom, vamos lá no tema de hoje. E o Hugo já vai colocar aí pra gente no GC, ó, tá lá já, a pergunta, né? A oração de quem não zela por sua família é atendida? E eu vou ler um texto bíblico, 1 Pedro 3,7, que diz o seguinte, ó: igualmente vós, maridos, vivei com elas, né, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, é um dos textos onde fala sobre essa necessidade do cuidado. Então, eu só li o versículo ali, depois você pega todo o contexto ali para você entender. Os nossos convidados também, se acharem necessário, podem fazer a leitura desse texto, né, do contexto inteiro. Mas a questão é que ali indica que o marido que é descuidado com a esposa, como o elo mais frágil da relação, ele tem as suas orações impedidas. E o que a gente quer entender é como é que funciona isso. Do que a Bíblia está falando? Que orientação é essa? Inclusive, de maneira específica, por que do marido? Porque se a gente olhar para os 10 mandamentos, vai falar, na verdade, de honra aos pais. Mas o texto não fala de filhos e de orações serem impedidas. Bom, depois eu vou colocar essas perguntas aí. Vamos começar pela pergunta tema. Meus convidados vão responder, depois você que nos assiste vai participar também. Pastor Davi, vamos lá. Como é que o irmão responde a nossa pergunta tema? A oração de quem não cuida, não zela pela família, é atendida? A gente já viu que o texto é muito claro, né? Você já pegou aqui meu texto áureo, porque nesse assunto está bem especificado, né? Nós temos outros versículos também que vamos estar falando. Mas o que eu vejo aqui é que a gente precisa entender um papel importante que você chamou a atenção. Tá? O líder da casa. Como que Deus vê isso? Como Deus trata isso? A importância, né, de o líder estar no seu lugar para ele poder cumprir o papel dele. Eu vim pensando nesse tema, né, estudando e analisando e comparando com o nosso dia a dia. Está muito pesado essa função, Zeca. Está muito pesado ser líder e cuidar da família. Há muitas implicações. Nós estamos sendo bombardeados, todo mundo está vendo, né, pela instituição família. E quando você ataca a família, quem que você ataca? O líder. Quem Deus chamou? O homem. Né? O homem pôs a responsabilidade. E isso vem desde o princípio que eu queria chamar a tua atenção. É desde a criação. Primeiro Deus fez quem? O homem. Depois ele fez quem? A mulher. Quando ele deu as instruções para não tocar no fruto, com quem que Deus falou? Com o homem. Você vai ver isso lá em Gênesis. Né? Quem que instruiu a mulher? Foi o homem. Por que o homem comeu o fruto quando a mulher trouxe para ele? A responsabilidade do líder. Eu vejo nesse tema alguns tripés, né? Por exemplo, função do líder, oração, que a gente pode falar, e também vejo, né, a função desse líder.
Está claro que, se ele não cumprir aqui com alguns requisitos, ele não vai ter o favor de Deus. Explicar o texto, né? O próprio versículo já diz: se tiver rompido, se não tiver feito a função, não vai ter as orações atendidas. E podemos falar do prejuízo que isso traz para a família, e nós estamos enxergando isso. Você que está nos assistindo, é muito importante isso, né? Tem alguns papéis que nós precisamos cumprir. Então, nós precisamos orar. E nós precisamos cuidar da família, porque isso traz implicações muito sérias. Boa. Então, aí as observações iniciais, estava aqui fazendo algumas anotações para depois retomar alguns assuntos aqui que o pastor Davi colocou na sua fala inicial. Mas, bom, pastor Fernando, quero ouvi-lo também, e nós vamos começar exatamente nessa resposta. Obviamente que o irmão já vai indicar nessas considerações iniciais o caminho que vai trilhar durante o programa. Mas, bom, a oração não é atendida daquele que é descuidado com a sua família? Ok. A gente precisa pensar que esse texto que foi lido pelo Zeca aqui é um tema principal, né? Como se fosse um versículo principal a respeito desse tema, mas nós temos também outros versículos relacionados, né? E grande parte desses versículos, eles falam a respeito do impedimento mesmo das orações. Aqui nesse texto específico, eu vejo aqui a questão da autoridade, né? O homem como sacerdote do lar, como o responsável pela criação, pelo sustento da sua família. Embora esse versículo específico fale mais uma questão de relacionamento com a sua esposa, não fala especificamente dos filhos, mas aqui subentende-se toda essa questão da autoridade do homem com relação à sua família. Eu acredito, meus amigos, que Deus ele tem prazer em responder às orações, mas há alguns impedimentos, né? E esse é um dos impedimentos que estão estabelecidos na Bíblia. Também lá no texto de Timóteo, quando fala a questão das viúvas, até um texto interessante, eu vou ler rapidamente. 1 Timóteo 5, verso 8 diz assim: olha, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, esse fato de ser pior do que o descrente induz aqui também que Deus, embora tenha prazer em responder às orações, algumas coisas se tornam impeditivas, né? E o cuidado com a família é um dos grandes pontos dessa questão impeditiva. Há outros também, mas esse é um ponto crucial ali do impedimento das orações. Boa. Quero explorar e aprofundar um pouquinho mais sobre essa dinâmica do cuidado, o que a Bíblia está falando ali de maneira específica. Mas antes da gente continuar essa questão, deixa eu colocar aí a oportunidade para você que me assiste participar também e nos ajudar aqui nessa construção, votando nas nossas enquetes. A gente sempre coloca uma pergunta lá no nosso Instagram para você entrar, participar e dar a sua opinião. Então, acesse Programa Vejam Só lá no Instagram e você, obviamente, vai localizar as nossas enquetes e a oportunidade sempre de justificar a sua escolha. Põe na tela aí a pergunta que a nossa produção preparou para você que nos acompanha. Tá aí, ó. A oração do descuidado, daquele que não cuida da sua família, é efetiva? Ou seja, ela cumpre os seus objetivos? Quais são as opções que nós demos? Vamos lá. Primeira, sim, Deus ouve a todos. Segunda opção, não, o descuido interfere na dinâmica de oração. E a terceira opção é, não tenho certeza. Bom, então vai lá, vote, escolha uma das opções. Aí na postagem seguinte, já fica aquela caixinha que o Instagram habilita para você justificar a sua escolha, tá bom? Olha, eu acho que Deus ouve por conta disso, não, Deus não ouve por conta daquilo, eu não tenho certeza, mas eu acho isso. Coloca lá para a gente poder participar e entender a sua visão sobre o assunto, tá bom? Meus irmãos, eu anotei aqui uma série de questões que eu quero abordar com vocês, espero que o tempo permita, mas eu quero começar por essa questão que o pastor Davi levantou, da desconstrução.
Pastor Davi, bom, é um tema muito falado, vira e mexe a gente sempre escuta isso, principalmente quando a gente entra na questão política, doutrinária, partidária, fala-se demais. Mas eu não sei se todo mundo tem um entendimento correto disso. Quando o irmão fala desconstrução, o irmão citou da família. Queria que o irmão desenvolvesse um pouco que ideia que o irmão defende. E quando o irmão fala de papéis ou funções, como é que essa desconstrução interfere no papel do homem, do líder, que o irmão fez questão de reforçar isso. E parece que a leitura do texto indica uma orientação também específica para esse papel. Então, por favor, o que é essa desconstrução que o irmão falou aí? Explica isso para a gente. Qual é o seu entendimento, né, dessa palavra? É interessante que a gente está sofrendo isso e, claramente, até porque os modelos de família para o mundo aumentou. Para nós, continua o padrão de Deus, né? E nisso que está se surgindo, que alguém está dizendo famílias, e está se mudando, inclusive, o vocabulário, né? Para realmente desconstruir. Por exemplo, quando você não vai ter o Dia dos Pais, né? Isso é claro, isso está na mídia, todo mundo sabe disso. Então, há um ataque, inclusive, desse movimento feminista, né? Que é pôr uma igualdade que não existe. Tem um texto bíblico, né, que é Efésios 5:23, onde ele fala: Cristo é o cabeça da igreja. O homem é o cabeça da mulher. O cabeça, sim, o líder. Eu estou só reforçando. Sim. Deus posicionou isso. E para isso, né, ele tem que se posicionar, e ele vai se posicionar se fortalecendo nas Escrituras. É tão forte o tema que, veja bem, nós estamos falando aqui de líder e estamos falando de família, tá certo? Mas há um texto bíblico, né, onde Paulo fala que o obreiro que não cuida da sua... Então, olha, subiu o nível, né? Subiu o nível. O obreiro que não cuida da sua família não serve para dirigir a igreja de Deus. Então, vamos para essa desconstrução, né? O homem tem que ter o seu papel, tem que ser a sua autoridade. E ele não pode abrir mão disso. Quem é o cabeça? É o cara que manda, é o líder. Puxa, pastor, você está sendo machista? Não, não é a questão de ser machista. Isso é feito com amor. Porque tem um texto bíblico que diz assim como Cristo amou a igreja, né, o marido ame a esposa. Então, eu estou definindo para você, estou fortalecendo o quê? O líder que tem o seu papel. Se ele ajuda em casa, se ele não ajuda, isso faz parte do cuidado dele. Mas não pode se trocar o papel. Certo. A mulher trabalha e ela põe o sustento em casa, mas isso não faz dela a cabeça. Sim. E entender isso e deixar isso no lugar é muito difícil. Não é uma liderança econômica, né? Exatamente. Não, é espiritual. Sim. Espiritual. Porque eu preciso atrelar isso à oração. Porque o homem, na casa, ele faz o papel do sacerdote. E o que o sacerdote faz? Ele leva as questões da família a Deus e traz a resposta de Deus para a família. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo, né? Eu estou sentindo Deus aqui, está até arrepiando, mas Deus está falando com alguém, está falando com você. Você tem que ter... É difícil, porque todos... tem uma coisa na igreja que é muito interessante. Você já tentou mudar alguma coisa na igreja? Eu acho que o pastor Fernando já deve ter tido essa experiência. Um dia eu mudei o púlpito da igreja lá, né? Tinha uma mudança para ser feita, e houve várias interferências. É impressionante como as pessoas, né, elas tentam interferir na autoridade que não é delas. Tem papel que é seu, o marido. É você que põe, né, as coisas no lugar. Então, dito isso, você tem que ocupar o seu lugar. Porque se você não ocupar, alguém vai ocupar. E quando as coisas saem da ordem, Deus sai da família. Sim. Pastor, deixa eu aproveitar rapidinho, antes da gente passar a palavra para o pastor Fernando, que eu quero ouvi-lo nesse tema aqui. O irmão não coloca também um pouco dessa desconstrução, uma fragilidade do homem atualmente? Ou seja, assim, o homem abrindo mão do seu papel, principalmente nessa questão do lar. Então, eu sei que tem muita brincadeira na internet com isso, tá?
E às vezes nós, maridos, brincamos, né? Eu mesmo gosto muito de brincar desse jeito. Por exemplo, eu brinco com a minha esposa que eu vou ligar para ela para saber se eu quero fazer alguma coisa. Meu amor, eu quero ir jogar bola com os meus amigos. Brincando. A gente tem um relacionamento super tranquilo quanto a isso. Mas eu sei que isso tem um reforço muito grande. E às vezes as brincadeiras acabam transmitindo alguns conceitos. Alguma mensagem. Também. Isso, perfeito. Bom, feita essa introdução toda, o irmão não acha que o homem está abrindo muito mão do seu papel nessa questão da liderança da sua família e transferindo isso para a esposa, para a mulher, já que hoje na nossa sociedade a gente tem mulheres muito mais fortes, até por uma construção social. A mulher saindo de casa, trabalhando, ganhando dinheiro, se sustentando, às vezes sustentando casas também, né? Bom, a palavra está com o irmão. Então, esse papel, ele não pode ser dividido. Ele é seu. Olha, irmãos, vamos voltar lá no princípio. Uma pergunta, por que Adão pegou do fruto? Se Adão não tivesse pego do fruto, o que ia acontecer? Nós estamos pensando. E é para você. Se você abre, e aí por quê? Porque você não quer... se você não quer contrariar a esposa, se você não quer contrariar o seu filho, a Bíblia diz que se nós dermos tudo para os nossos filhos, ele vai nos envergonhar. Esse reflexo é da nossa família. E, com certeza, isso é uma intenção diabólica. É diabólica, né? A instituição família é de Deus. Foi Deus que instituiu essa família. Eu gosto dessa frase e eu gosto disso. Quando faço o encontro de casais, eu reforço isso. Por quê? A hora que você perde o seu papel, bagunçou. Mesmo brincando, você está abrindo brechas. Sim, oportunidades. Né? Eu vou contar um fato, a minha esposa não vai gostar muito, assim, só para elucidar. Eu assumi o setor, recente, eu tinha assumido já fazem 10 anos, mas lá no começo, quando eu assumi, um companheiro me ligou e falou assim, você não tem um púlpito para me emprestar? Eu lembrei e falei, tem do ciclo de oração. Eu falei, tem. Você quer? E a minha esposa estava do lado. Aí, quando eu desliguei o telefone, ela falou assim para mim, você vai emprestar o meu púlpito lá no ciclo de oração, sem falar comigo? E eu disse para ela assim, olha, o pastor José Wellington Bezerra da Costa me colocou a mim para dirigir o setor. Se for para você, eu dou a chave para você. Não é que eu não ouço conselho da minha esposa. É que o comando é meu. O comando é do homem. É de você. Quando Deus, né, começa a fazer a cobrança, voltando lá em Gênesis, ele vai lá no bicho, do Satanás, né? Ele vai lá ele cobra primeiro o homem, né? Mas aí ele foi e chegou no homem. Ele usou uma frase que está nos afetando até hoje, o que Deus falou para Adão. É muito grave. Ele falou assim, Adão, por tua causa a terra é maldita. Sim. Então, companheiro, nós estamos num programa, parece forte, mas tem aqui uma doutrina, por tua causa, pode ser que a tua casa esteja desmoronando. Sim. Por tua causa, a tua mulher age como age. Por tua causa, os teus filhos estão tomando o caminho que estão. Boa. Depois nós vamos falar desses cuidados também, que eu quero reforçar. Queria começar por isso. Inclusive, eu acho que faz muito sentido até a ideia que o pastor Davi defendeu, o pastor Fernando, quando ele fala que, por exemplo, se a gente pensar, né, sobre essa questão bíblica da entrada do pecado no mundo, se Adão não tivesse comido, talvez a história fosse outra, exatamente por essa fala de Deus, quando ele questiona Adão. Falou, por tua causa o pecado entrou no mundo. Ele não fala que foi por causa de Eva. Não. Então, se Adão não tivesse comido, possivelmente, aqui é só uma... reflexão, né? Exatamente. A história poderia ter sido outra por conta dessa liderança, desse papel, exatamente. O raciocínio é muito lógico, muito lógico. E eu queria que o irmão falasse um pouquinho sobre essa desconstrução da família como um todo, mas muito do papel do homem também. De fato, parece que o homem perdeu um pouco dessa autoridade. Essa autoridade, por favor. O mandamento inicial, né, para não comer do fruto, foi feito para o homem, né, inicialmente. E a responsabilidade teria que cair sobre ele, exatamente. O que eu vejo nessa desconstrução, e que foi bem colocado pelo pastor Davi, o Zeca também comentou algo a respeito, essa mudança de comportamentos entre
o papel do homem, o papel da mulher. E, na verdade, a culpa acaba sendo dos dois, né? O homem deixou de lado essa questão da sua responsabilidade, da sua autoridade, e a mulher, com esses movimentos surgindo, tal, aproveitou dessa oportunidade também para poder exercer uma certa pressão sobre a sociedade e tudo mais, né? Eu sempre tenho orientado, né, na minha igreja a respeito dessas questões, a gente tem falado bastante sobre isso, inclusive, que a mulher vai chegar num ponto que ela não vai aguentar essa situação. Não vai aguentar. Porque é muito peso para ela, né? Porque, assim, aparentemente, parece ser uma coisa boa para a mulher, que ela assume uma posição na sociedade, e o homem fica lá tranquilo, só, né, curtindo esse momento e tal. Mas vai chegar um momento que isso vai ser cobrado da própria pessoa, né? E isso tem influenciado em muitas questões, a questão de educação de filhos, a questão da autoridade, do cuidado do lar, que aí surge aquela dúvida, quem que é o responsável, quem que deve cuidar do lar? Quem que é o principal cuidador do lar? O marido trabalha muito, a mulher tá mais tranquila em casa, então ela é o cuidadora do lar. Então, essas questões assim, né? Uma transferência de responsabilidade. E isso tem influenciado nessa questão do cuidado e influenciado na questão da oração. Porque o homem deixa de assumir, de fazer o papel dele, e quando ele percebe, as suas orações são interrompidas. Sim. Né? Então, acho que tem que ter uma sensibilidade, tanto do homem e da mulher, de rever essas questões, rever os seus papéis. Deus fez papéis maravilhosos, tanto para o homem e para a mulher, né? Não é em detrimento do outro. O homem, Deus colocou como cabeça do lar, a mulher como auxiliador, e nesse conjunto, as coisas caminham. Tudo dentro do propósito de Deus. E quando essas coisas são colocadas dentro do real propósito de Deus, as coisas caminham assim perfeitamente. Então, é mais tranquilo. Mas essa inversão de valores, que o pastor Davi comentou, isso tem desconstruído mesmo a questão da sociedade, a questão familiar. Sim. Tenho certeza que precisa de um entendimento, porque, via de regra, a gente coloca outras questões quando a gente fala de liderança, de sacerdócio do lar. E talvez essa seja a grande dificuldade, né? Então, por exemplo, quando o pastor Fernando fala aqui do avanço das mulheres, não só intelectual, né? Estão estudando mais, estão trabalhando mais, obviamente que vão ganhar mais, isso não pode interferir no papel dentro de casa. Do homem assumir isso. Então, assim, o cuidado que eu entendo aqui, que a Bíblia fala, não é necessariamente de dinheiro. Ele é muito mais amplo. E por ser muito mais amplo, que surge a minha pergunta sequência aqui, pastor Davi. Se o homem é o sacerdote do lar, se o cuidado não é só de dinheiro, por que reconhecidamente é a mulher que ora pela família e não o homem? Então, e esse é um problema. Mas essa é uma questão histórica, e se você for nas nossas igrejas... Isso. Gente, se eu estiver inventando, vocês me ajudam aqui. Vocês falam, vocês desmentem. O nosso discurso na igreja é: mulher, ore pela sua família. São raras as vezes que a gente vê uma reunião de homens na igreja. Raras, hein, pastor? Que o ensino vai ser: homem, você tem que se botar de joelho pela sua família. Eu vou te convidar para você frequentar a Vila Rodrigues. Em especial, eu estou tendo a oportunidade de fazer alguns relógios de oração. Fiz um no último final de semana. E aí você passa algumas horas orando, porque eu estou ensinando o povo a orar. Então, eu estou falando de um tema... Aliás, quando eu escolhi esse tema, eu escolhi também por causa desse pilar que já falando, nós precisamos falar sobre isso. Mas assim, pastor, e aí... não é nem querendo pegar a igreja específica de vocês, que eu imagino que tem os trabalhos e tudo, e até pela escolha do tema, eu imagino que é algo que vocês prezam. Mas olhando de maneira geral para o nosso evangelicalismo, para as nossas igrejas, de fato, a mulher tem uma figura mais proeminente quando a gente fala de oração. Por favor, comente. Por quê? Porque a mulher prudente edifica o lar. O lar, já está lá. Bíblico. O que ela tem para fazer? A mulher é apoio.
E muitos lares não se desmancharam por causa disso, né? Da mulher que pagou o preço na oração. É muito interessante isso. O preço de não orar é que é caro. Formar intercessor no nosso tempo é que é difícil. Precisamos formar, Zeca. Nós precisamos formar. Irmãos, a igreja não pode deixar de orar. A igreja nasceu em oração. Isso é muito sério, porque quando Jesus foi ao céu, o que ele falou para os discípulos? Vocês vão para onde? Para Jerusalém. Fazer o quê? Orar. Quantos dias eles passaram orando? 10, não foi? 10 dias orando. Quando o Espírito Santo chegou, eles estavam sentados. Eles estavam sentados. Não, fica 10 dias. Eu fiquei agora 14 horas orando e não fiquei todo o tempo de joelho. Vai lá e fica lá para você ver. Gasta o seu tempo com Deus para você ver. E é isso que precisa no reforço e é os homens. Os homens precisam, porque eles serão cobrados. Adão se escondendo. Adão, cadê você, Adão? Não foi na mulher. Cadê você? Ele estava escondido. Os homens estão se escondendo atrás da oração da esposa, se escondendo atrás da oração da igreja, e isso é um problema. Então, se tem aqui um alerta, você pode ter certeza que é Deus falando com você. Perfeito. Se ponha, porque você tem que ter o tempo de oração. E tempo de oração, Zeca, não é 5 minutos. E a igreja, e o Brasil, a igreja do Brasil em especial, na minha visão, está sofrendo todos os ataques porque deixaram de orar. Deixaram de ter trabalhos de oração. Ficaram confiando nos círculos de oração. O famoso círculo de oração, lembra? Sim, Mas se você vai hoje no círculo de oração mesmo tem pouco. E o pouco que tem, as pessoas quando chegam lá, na igreja lá é engraçado. Começa às 7. Sabe que hora que enche? Às 8. Por quê? Estamos deixando, porque é o tema nosso. Se você não gastar esse tempo, então, olha só que coisa interessante. Além do homem cumprir o seu papel, e você falou assim, não é só provedor financeiro, é verdade, é exemplo. O exemplo é seu, irmão. O teu filho está olhando para você. Se você mente, o teu filho está vendo. Agora, se você é um homem de Deus, o seu filho também está vendo. Uhum. Se você é um homem... Então, não é só material, não é só financeiro, é emocional, é espiritual, é psicológico. Então, famílias fortes, bem treinadas, né? Então, eu acho que eu respondo a pergunta aí, só que tínhamos que aprofundar na intercessão. Por que nós não estamos orando? Né? Por que nós não estamos gastando tempo com Deus? E eu vou dizer algo ainda muito interessante. Quando eu vou a alguns velórios, que são pessoas que eu sei que são intercessoras, e eu digo assim no velório, e recentemente teve um companheiro que Deus recolheu, e eu disse isso no velório dele, Deus levou um intercessor. Quem ficou no lugar dele? A falta que ele vai fazer não é de pai, de irmão, de amigo. Essa vai fazer falta. Só que a maior falta é um intercessor. Só quem conhece Deus e conhece Bíblia sabe o valor de um intercessor. E aí eu levo para o líder da casa. Não, perfeito. A leitura é perfeita, pastor Davi. Eu quero ouvir também, pastor Fernando, a sua contribuição, porque quando a gente fala aqui do cuidado, eu imagino que às vezes tem muito pai, e às vezes até no nosso entendimento mesmo, meus irmãos, aqui ninguém quer passar de santarrão, não. Nós temos as nossas dificuldades. A gente entende que o cuidado passa muito por isso, né? Não, eu trabalho, eu ponho dinheiro em casa, tem comida, os meninos estudam, tal, e tá tudo resolvido. E aí a gente vê a figura da mulher com muito destaque na oração. O pastor lembrou bem aqui dos trabalhos de oração. Hoje são raros mesmo nas igrejas. Eu sou mesmo de uma igreja mais tradicional, né? Da Igreja Presbiteriana do Brasil. E a igreja sempre teve, durante a semana, um culto de oração. Que foi se extinguindo assim naturalmente. Até desaparecer. Porque ninguém ia. Ninguém comparecia. Então, assim... Queria que o irmão falasse um pouquinho disso aí e da importância desse cuidado espiritual que, no meu entendimento aqui, é o principal que a Bíblia coloca. Por favor. Ok. Só a título de exemplo, na minha igreja, a gente estava com algumas demandas, questão de oração, e montamos um grupo de intercessores. E dentro desses intercessores, a grande maioria, não preciso dizer que são mulheres, né? São mulheres.
E por que acontece isso? Se a gente for observar lá no período judaico, a responsabilidade pela oração, para levar para Deus as orações do povo, era do sacerdote, do homem, né? E com o passar do tempo, a história e tal, e o Novo Testamento, existe um princípio batista, né, que é o sacerdócio individual dos crentes. Então, deixou de ser aquela figura sacerdotal, judaica, do homem, fazer um sacrifício, levando a oração, e você pode ter acesso direto a Deus. E isso inclui as orações. E as mulheres, elas parecem que têm mais uma sensibilidade, uma questão relacionada nessa questão da oração. Então, assim, a princípio, era um papel específico dos homens, levar esse cuidado de oração pela família. Hoje, não existe biblicamente dizendo que é o homem que tem que orar mais ou a mulher orar mais, né? A oração é um dever de todos, né? Alguns colocam a oração como um dom. Eu tenho o dom da oração. Não existe dom da oração. Oração é um dever. Assim como ler a palavra de Deus e as disciplinas espirituais e tudo mais. Então, eu acredito que essa questão de sensibilidade da mulher tem colocado ela nesse patamar de mais tempo de oração com Deus. O homem sempre tem aquela desculpa, né? Não tenho tanto tempo, né? Muita atividade, eu tenho que cuidar de outros afazeres da casa, do cuidado em si da casa, e tem colocado isso mais nas costas da mulher, né? Embora não seja o dever específico da mulher, que é a questão da oração. Mas eu acredito que seja nesse caminho, essa questão mais da sensibilidade, de estar mais ali envolvida com o dia a dia dos filhos, da casa, mais ligada nas necessidades urgentes ali do lar. Então, isso tem levado a essa questão da oração. Então, pastor, mas abrir mão dessa função ou delegá-la a alguém, a gente não cai naquilo que o texto aqui diz como o descuidado? Que ele não zela pela sua esposa, com ela é mais fácil. Se eu, como marido, falar, você ora pela nossa vida, que eu tenho outras coisas para fazer. Eu não estou sendo descuidado, que o texto de Pedro fala aqui que vai ter oração impedida? Sim, há um descuido. Por isso que eu entendo que não é uma função específica da mulher a oração. O homem tem que orar, tem que estar inclusive o cuidado, a oração faz parte do cuidado, né? Para você colocar diante de Deus as necessidades da sua casa, da sua família, da sua igreja. Então, o homem tem essa função, ele não deixou de ter essa função, né? E não é a questão também de delegar a mulher, né? É só uma questão de fazer esse conjunto, né? O homem continuar na sua necessidade ali de oração, né? E a mulher também tem o seu tempo, o seu momento de oração, mas o cuidado, quando a Bíblia fala em cuidado, geralmente é a figura do homem mesmo. O homem como responsável geral de todo o cuidado, né? Mas a mulher tem essa participação também, como auxiliadora do homem. Então, não é no sentido de você delegar, mas de você, né, complementar essa ação. Até nesse entendimento dessa figura central, um outro termo que caiu muito em desuso foi o culto doméstico, né? Acabou. Mas eu posso complementar aqui? Claro, claro. A visão que eu tenho hoje dessa mulher que ora também está em extinção. E eu vou te provar por quê. Isso aqui era a geração da minha mãe, da minha sogra. Minha mãe era uma mulher de consagração, de ciclo de oração e de oração. Minha sogra, dirigente de ciclo de oração por muitos anos, mulher que a vida inteira orou pelo meu ministério. E aí eu vou dizer para o senhor, olhando hoje, mulher trabalhando, o homem trabalhando, não é isso? Sim. Mulher trabalhando e homem trabalhando. Que mulher que está orando hoje? Tem, você pode ver, as aposentadas, jubiladas, as irmãs de coque. E Jesus está recolhendo. Está chegando o tempo. Pega as mulheres agora. Pega uma família aí, que o homem tenha uns 40 anos, a mulher uns 35, com 2 filhos, os 2 trabalhando. Fala para mim, quando é que eles oram?
Não. Você sabe por que que nós, a minha geração, muitos dos meus pares, muitos dos pastores, dos meus amigos estão de pé? Por que que eu estou de pé? Porque eu tinha uma mãe orando. Então, a oração é a forma como nós interferimos no mundo cósmico que nós estamos vivendo, que Jesus nos colocou. No mundo da maldade, no mundo das trevas, é onde nós estamos. Aonde a única forma de sobreviver é através da oração. Se isso é verdade e você não ora, o que está acontecendo? Está perdendo o espaço, perdendo a batalha. Aí você está vendo filho, né? Com ideologia, você está vendo filhos nas drogas, você vai nas cadeias, é Samuel, Davi, José. E até porque esse é o alvo maior do nosso adversário. Também. Entendeu? E que lá atrás, mulheres iletradas, mulheres que não trabalhavam fora, mas mulheres que oravam muito. Eu sou pastor de uma igreja que virou setor há 10 anos atrás. Mas antes disso, mais de 20, 25 anos, essa igreja tinha o costume de orar. Tinha o costume. Tanto é que ela ficou famosa pelas vigílias e pelo um círculo de oração de uma mulher que Deus usava. Uma mulher, ela era a referência lá. Então, olha só como é importante o que nós estamos falando aqui. Se você não acordar e não entender que começa na oração. Só que a oração é o seguinte, posso falar um pouquinho da oração? Pode. A oração não vem sozinha. Aí eu vou usar 2 Crônicas, né? 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeira coisa que ele tem que fazer, o que é? Se humilhar. Orar. Então não é só orar. Não é só pôr o joelho no chão e ficar falando com Deus. Tem que ter humilhação. Tem que buscar e tem que se converter. Então você veja que a oração não vem sozinha. Né? Tem que se converter. Converter dos maus caminhos. Então eu ouvirei. Isso aqui para mim é uma premissa. Se você ora tentando convencer a Deus que ele tem que fazer os seus caprichos, você não vai. Se você é um homem invejoso e está orando para que Deus dê as coisas que deu para o outro para você, Deus não vai te ouvir. O que eu estou pondo alguns pontos aqui é para entender o seguinte. A questão oração é uma questão séria que está sendo relevada. Eu oro. Ora quando? Costumo dizer o seguinte, toda oração Deus ouve. Mas a oração que você permanece com mais tempo de joelho, ela é diferente. Aí essa oração, Zeca, precisa voltar para os lares. Você não quer fazer... É difícil. Como é que faz culto doméstico? Como? A mulher trabalha no horário, o marido no outro. Não consegue nem sentar na mesa, irmão. Sim, não tem mais... A mesa da comunhão. Você sabe que a mesa é a mesa da comunhão. Às vezes está todo mundo em casa, um no quarto, outro num canto, outro no outro, não consegue nem reunir naquele... Está sentado na mesa, olhando o celular. Citar aqui um texto, Zé, que você Claro, por favor, professor. Eu gosto muito desse texto, mas às vezes a gente utiliza de uma maneira partida, né? Acaba prejudicando o entendimento total do texto, que é Isaías 59, 1 e 2, que diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Às vezes a gente utiliza só a primeira parte do versículo. A gente vê em adesivo, sim. vê em várias situações que, de fato, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que ele não possa ouvir. Mas, né, esse mas é que quebra toda essa questão. Né? As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, Deus ele está pronto para ouvir as nossas orações. Isso a gente não tem a menor dúvida. Ele está lá esperando os nossos pedidos lá para que ele possa ouvir. Mas as nossas mazelas, os nossos pecados, as nossas iniquidades têm impedido a resposta de Deus. Né? E essa questão do cuidado entra nisso. Né? Os nossos pecados, a nossa negligência, às vezes a gente pensa que pecado, a gente está afrontando a Deus em alguma situação, mas a nossa negligência diante da oração, Sim. ela já se torna um pecado. E esse impedimento, às vezes a gente vai orar quando precisa, aquela emergência, quando o avião está caindo, tá? Mas os nossos pecados impedem, né, essa comunhão. Pastor, isso daí é tão grave. Nós vamos caminhando para o encerramento desse primeiro bloco aqui.
eu vou pedir até para vocês comentarem sobre isso. Isso é tão grave porque a Bíblia parece ser muito clara e muito direta que tudo aquilo que tira Deus do centro da nossa vida é pecado. Então, por exemplo, a gente fala que o homem é preocupado ou responsável pelo sustento do lar e tem um monte de homem que vive só para trabalhar. Mas quando a gente fala que o cara é um cara trabalhador, parece que tá tudo bem, né? Não, tá ok. Sim. O cara é um cara trabalhador, responsável, tal. Mas a Bíblia parece dizer que não é só isso e que se o trabalho é mais importante do que Deus, o trabalho é um pecado. E é duro a gente Admitir, né? admitir, inculcar isso. Porque se você fala isso às vezes na igreja, o pessoal vai falar, esse pastor ele tá meio doido, hein? Daqui a pouco vai falar que eu tenho que abandonar o emprego para ficar orando o dia inteiro. E não é isso. É saber colocar cada coisa no seu lugar. E é um descuido enorme, pelo que eu estou entendendo que vocês estão defendendo da família. Não é isso? Sim, acabar descuidando. O fato de você não orar pela família já é um descuido. Eu tenho uma fala, eu tenho uma fala que Deus me deu e eu digo para a igreja: trabalho não é Deus. Porque, assim, Deus é aquilo que tem prioridade, né? Estou trabalhando. Então, não interessa se é Santa Ceia, se é isso, se é culto. Eu estou trabalhando. Tudo se justifica no trabalho. E Deus me deu isso. E eu falei para os irmãos: trabalho não é Deus. Você trabalha por causa de Deus. Você não tem Deus porque você trabalha. Interessante isso. Sim. Deus, trabalho não é. Quem te dá o sustento, irmão, é Deus. Tem gente que trabalha e recebe num saco furado. Quando eu tenho muita dívida que eu recebo, eu falo: mas cadê meu salário? Estou recebendo um saco furado. Sim. Você tem que entender que o trabalho, e isso atrapalha o foco. Porque ele não consegue enxergar. Né? Do consumismo exagerado, quer ter as coisas. Pensa que cuidar da família, você dá tudo que ela quer. Os filhos, tem que dar presentes, tem que dar tudo. Então, tem que trabalhar, virar aquele consumismo exacerbado. Sim. E acaba prejudicando nessa questão do próprio cuidado. Perde até, né, pastor Fernando, pastor Davi, desculpa, aquela questão do exemplo que o irmão citou, porque a gente vive numa geração hoje que, assim, na minha época de jovem, os pais falavam pro filho assim, vai pra igreja. O filho ia. Hoje, se o pai fala assim, vai pra igreja, eu falo, não, mas o senhor não vai. Sim. Mas antigamente não tinha disso. O pai mandava, você ia, acabou. você nem perguntava, você Nem quer ficar que ele em não casa. fosse. Não, o pai mandava ir. Hoje, se o pai manda, o filho fala, mas você não vai. Que é essa questão do exemplo que o irmão falou, que tá cada vez pior, porque assim, aí eu pago a escola para os meninos têm uma escola boa, legal. Mas eles não têm o exemplo, porque você não estuda com eles, porque você não apoia, porque você não quer saber da escola, porque não tem nada. Então, assim, põe o dinheiro para pagar, mas isso é o saco furado, porque não tem resultado. Você quer ver um outro pecado cometido por muitas famílias? Escola dominical. Escola dominical. A igreja lá tem perto de umas 350, 400 pessoas. Eu tenho 70, 80, às vezes bate um pouco mais de pessoas frequentando a escola dominical. Agora, vamos juntar as coisas? Tem culto doméstico? Tem oração em casa? Não. E não tem escola dominical? A escola dominical vai resolver? É uma vez por semana, mas é alguma coisa. Para os seus filhos. Não só para os seus filhos, para você. Sim. Então, nós estamos num caminho, realmente nós estamos num caminho muito preocupante. Os líderes... E uma outra coisa que eu queria deixar aqui, Fernando, que está difícil de ser, é pastor. A nossa carga está aumentando. Por quê? Porque pouca oração, quando você tem pouca oração, você tem mais interferência do adversário. Porque você se enfraquece e aí o adversário cresce em cima de você. Posso te dar um exemplo? Você já viu o estádio quando ele está apagado? Totalmente apagado? As pessoas vão e fazem o quê? Acendem a luz do celular. Não é isso? Para mim, esse é o retrato do mundo espiritual. Quanto mais luz acesa, mais influência da luz. Quanto menos luz acesa, mais influência das trevas. Simples assim. E quem está só no Brasil não tem essa noção. Agora, sai. Meu filho mora na França. Trabalha e mora lá.
Fiquei 30 dias o ano passado lá, no mês de agosto. Bom, você sente a ação. Quem é espiritual? Quantas igrejas tem lá? Poucas. Zero. A igreja nossa que tem lá não tem nem placa. É alugado o lugar, reservado, só no horário de culto. Se ele quiser fazer um relógio de oração que nem eu estou fazendo, ele não pode. É nesse nível que nós estamos caminhando. Porque isso retrata para isso, é para nós pensarmos. Sim. Entendeu? É um caminho natural de que essa realidade chega aqui. Como líder da nossa casa, Brasil. como líder da igreja, como líderes da nossa nação, como homens espirituais. Vamos lá, pastor. Até no que o pastor Davi está falando, nós, como pastores, nós temos dois agravantes, né? Primeiro, porque família não é só a nossa família celular ali da nossa isso casa. aí. Tem a família eclesiástica, a família da igreja. E também a questão da sua posição, né? Você tem que cuidar ali tanto de uma família quanto de outra, e às vezes encarando a questão de que a nossa família, a família do pastor, é a família perfeita. Sim. Então, os filhos não aprontam, né? A gente estava conversando lá em cima, o filho não dá canelada na canela do outro, né? Então, assim, a gente tem esses dois agravantes que acaba exigindo de nós, pastores, sim. muito mais cuidado, né? Um cuidado dobrado, na verdade. Isso aí. Sim, porque é um sofrimento da família de um peso extra também. E esse peso em cima do pastor, eu acho que só reforça aquilo que a gente comentou da delegação. Então, quando o irmão fala, por exemplo, da escola dominical, é um peso muito maior para os professores, para a igreja, porque os pais não fazem nada em casa. Ele simplesmente delega. Não, vamos na igreja, que daí lá você aprende. Mas o pai não faz nada em casa. Aí o que o irmão falou é verdade, uma vez por semana é pouco. Mas é igual ler a Bíblia. Tem gente que... Lembro que na minha época de adolescente, a gente brincava com o pessoal... Você sabia se leu ou não leu a Bíblia, se deixou ou não a Bíblia na igreja, né? Tinha gente que deixava a Bíblia na igreja. Mas na outra semana, já pegar ela lá. É isso aí. Porque senão eu esqueci em casa, não levava. Agora, se não queria levou carregar casa, no não leu, caminho, né? Só lê o texto que o pastor lê no culto, só ora na hora do culto. Então, assim, é difícil. Agora, você quer ver um agravante, Zeca? Na educação de filhos? Tem coisas que só você pode dizer para o teu filho. Agora eu vou aqui dizer para você. Tem coisas que a autoridade está sobre você. Então, só o pai pode dizer para o filho ou para a filha, mas ninguém. E muitas vezes está sendo transferido. Que é a educação. A educação... Bom, no mundo eu não preciso nem te dizer. Porque não é só o crente que trabalha. E nós estamos falando do crente por causa da oração. Porque o povo que está lá fora não ora. Você concorda? Não, sim. Eu não estou nem falando deles. Só que se você concorda que está igual... exatamente, porque não tem o mesmo tempo. Não tem o mesmo tempo. Não tem. Entendeu? Não tem. Eu estou falando para crente, eu estou falando para quem conhece Deus. Se a tua família está tomando... A responsabilidade é sua. O teu filho vai te respeitar, mas ele não vai respeitar muitas vezes o pastor. E aí tem um agravante, porque se o seu filho não respeita você, ele vai respeitar a polícia? Não. Se o seu filho não respeita o pai, vai respeitar o pastor? Não. Se o teu filho não respeita ninguém, que sociedade nós estamos vivendo? Pastor Fernando, tem 10 minutos para a gente encerrar o bloco, mas eu queria também um comentário. Se der tempo, a gente volta aqui, pastor Davi. É que quando ele falava do exemplo, me veio uma coisa aqui, que hoje nós vivemos uma sociedade que não tem mais não, né? Então, quando a gente fala de exemplo, de educação, o pai hoje não pode falar não. Porque se ele falar não, o filho vai embora de casa, briga, abandona, aquela confusão toda. E é muito duro isso, né? É muito duro essa questão. Eu tenho lidado bastante com esses casos assim, de ansiedade, pessoas que têm passado por esses problemas, e eu sempre tenho comentado que o grande criador da ansiedade é exatamente essa questão do não ouvir não, de fazer as coisas no seu tempo, na sua hora, do jeito que quer, tá? E isso virou um problema muito sério, né? Um problema muito sério porque as pessoas não têm mais limites, as pessoas fazem as coisas do jeito que querem, não tem a capacidade de ouvir um não, se ouvir um não, já ficam deprimidas, já ficam cheias de ansiedade e outras coisas, tá?
E isso tem prejudicado bastante. Eu tenho percebido muito nas pessoas. E não é só as pessoas de fora, não. As pessoas dentro da igreja mesmo. Né? Sim, sim. Não ouvem mais os pais, não ouvem os pastores. Os pastores hoje, eles muitas vezes não são nem procurados mais para uma conversa, um aconselhamento. Por quê? Porque justamente não gostam de ouvir essa palavra não. E o pastor sempre tem um não ali para dizer, né? Para dizer, né? Tem bastante sim também, mas sempre tem um não para dizer. E as pessoas preferem continuar com seus problemas, tal, do que ouvir uma palavra que vai fazer bem para elas. Se ela colocar aquilo em prática, ela entender a necessidade daquele não, ela vai melhorar. Sim. Mas eles preferem viver no seu sim, é tudo sim, 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 e acaba criando essa celeuma. Pastor Davi, para a gente poder encerrar o bloco rapidinho nessa questão do não aí, e eu vou só colocar aqui para o irmão um desenho que eu faço, vou pedir a sua contribuição nesse sentido, porque a gente vem de uma geração que era, obviamente, muito mais dura, muito mais rígida, onde essa questão de autoridade, de respeito, era muito mais presente, assim, era comum, vamos dizer assim. Hoje isso se perdeu. Eu acredito que, obviamente, as gerações elas avançam, mas a gente tem que saber aproveitar esses avanços de maneira positiva. Então, obviamente, que ter mais liberdade, que ter mais diálogo, tudo isso é positivo. Mas se para ganhar isso a gente precisa perder as outras coisas, aí está o erro, aí está errado. Então, assim, o pai hoje parece que ele fica com medo. Se ele falar não para o filho, sei lá, a psicopedagoga da escola vai falar, não, porque a construção e tal, e o menino vai ficar sem entender. Fala, mas meu pai só fala não, essa mulher fala que todo mundo tem que falar sim, e agora para onde que eu vou? Você fica perdido mesmo. Por isso nós estamos se aproximando do fim. Né? Não é que é do fim, porque nós estamos vivendo agora esse governo, vamos fazer só um parênteses, agora nesse governo, já estava ruim, é que agora escancarou. Né? Escancarou. Aonde a educação, que lá atrás era mais ou menos, ela se sustentava. Agora não está sustentando mais, porque não tem. Então, está transferindo a educação. Então, quando o pai transfere a educação para outro, eu já disse aqui, por princípio de autoridade, não vai dar certo. Vai ter problema. Aí você vai pegar as escolas totalmente distorcidas. Vai agravar mais ainda. Então, nós estamos num momento assim, muito complicado. Se a gente não voltar e não entender, vamos pegar o princípio. Eu falei para você que Cristo é a cabeça da igreja. Uhum. Que o meu exemplo com a minha esposa tem que ser igual. Agora, a igreja dá trabalho? Muito. Cristo tem autoridade? Jesus te dá tudo? Embora ele está dizendo lá, se você está nele e ele em você, pede o que você quiser que ele te dá. Sim. E ele até dá, mas ele dá tudo. Não. Se ele der, ele te perde. Ele trata a igreja? O homem tem que fazer igual. Você sabe o que falta, na minha visão? Que nem a gente falou sobre... Você falou sobre as autoridades exercidas, muitas vezes cruelmente. Você tem que exercer a autoridade, mas com amor. Mas isso não quer dizer que você não é firme. Sim. Não quer dizer que você não diz não. E essa é a parte. Como é que, quando eu contei para você do caso da minha esposa, né, ela ficou muito brava comigo. Muito brava. Eu costumo brincar, né? Você manda em casa, vai mandar na igreja também. Acho que é um caso muito... Entendeu? Mas o amor que faz a diferença. Não é a falta da autoridade. A falta da autoridade vai estragar. Sim, vai Agora, a autoridade com amor, Zeca, fica para você esse conselho. Autoridade e amor. Sim. Acho que um caso bem específico, Zeca, é a questão do não, que a gente vê na Bíblia, do sacerdote Eli, né? Os filhos lá, Hofni e Finés, a Bíblia diz que ele não cuidava dos seus filhos. Né? Ele não repreendia eles. Era tudo corrupto. E tudo isso envolve essa questão do não. Eles faziam coisas terríveis ali na porta do tabernáculo e não eram repreendidos. Né? E a coisa foi caminhando, até que Deus quis matá-los. Né? O texto diz que Deus quis matá-los. Então,
a gente vê algumas referências bíblicas, né, de falta de cuidado, só dessa questão do não. E vamos lembrar que Samuel era o baita profeta, né? Sim, com certeza. Irmãos, eu preciso encerrar. Nós vamos para o intervalo. O próximo bloco ele é bem curtinho, só para as considerações finais, mas eu vou pedir aqui aos meus convidados que aproveitem também o intervalo para preparar, mais do que uma conclusão, uma aplicação para você. Então, você que nos acompanhou aí durante essa conversa, observa dificuldades na sua casa, tem dificuldades nesse cuidado, às vezes não sabe o papel. Bom, queria que meus convidados aqui oferecessem realmente essa aplicação para você e o que você precisa fazer para colocar tudo isso que a gente conversou em prática na sua vida, para que isso vire uma realidade para você e para sua família, porque esse é o nosso objetivo aqui, que a sua vida seja abençoada e edificada. Então, no próximo bloco, eles vão fazer isso. Antes do intervalo, vai aparecer aqui o telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus. Quer estudar teologia? Quer se preparar para o trabalho ministerial, para o trabalho do reino, se aprofundar no conhecimento das Escrituras, do próprio conhecimento da teologia, procure pela Grade. Código 11 3115-0819. 3115-0819 é o telefone da Grade. Anota, amanhã, em horário comercial, você liga, tira suas dúvidas. Tenho certeza que você vai se encaixar em algum formato ou modelo oferecido pela Grade. Além disso, redes sociais da HIT à sua disposição. Ainda não conhece a emissora, a nossa programação, o conteúdo da HIT? Vem para a HIT, meu irmão. Tenho certeza que você vai parar de zapear aí na televisão, você vai ficar apaixonado pelo nosso conteúdo. Então, tem aí Instagram, Facebook, o site, tudo para você poder conhecer os nossos conteúdos, tá bom? Intervalo rápido, vejam só, vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho na nossa conversa. Agora, nesse bloco, nós vamos para as conclusões e aplicação do tema aí que nós tratamos durante a noite de hoje, falando sobre aquele que é descuidado com a sua família, que não zela pela sua família, se Deus realmente não ouve, não responde, não atende a oração dessa pessoa. Recebendo aqui nos nossos estúdios o pastor Davi José da Silva e também o pastor Fernando César Silva, que agora nesse bloco vão oferecer para você a conclusão e a aplicação do tema, tá bom? Então fica ligadinho aí. Antes, bem rapidinho, deixa eu só dar aquela moral para você que nos assiste, participa do Vejam Só e manda a sua foto. Já aparece aqui as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, sempre por Programa Vejam Só, você nos localiza, tudo junto, Programa Vejam Só. Você vai localizar as nossas páginas, o nosso perfil e vai poder mandar a sua foto. Uma foto simples, uma selfie bem básica, tá bom? Não precisa de muita produção, não. Vertical, horizontal, do jeito que você achar mais fácil. Faz a foto, manda, junto com o seu nome completo, cidade e estado. Vai aparecer aqui e vai concorrer a presentes que eu vou mostrar na sequência. Vamos para as fotos primeiro? Põe na tela aí, por favor, a primeira foto que nós separamos para o programa de hoje, que vem lá da Bahia, da cidade de Alagoinhas. Irailza é a nossa telespectadora aí, ó. Ela aparece aí para você, ó, fez a selfie do jeitinho que eu comentei aqui. Irailza, minha irmã, obrigado, viu, pelo carinho, pela audiência aí da Bahia, também a Bahia, obviamente, sempre bombando na nossa audiência. Vamos para a próxima foto, aqui do interior de São Paulo, né, Mogi Guaçu. E quem vai aparecer aí também acompanhando o Vejam Só é a Amélia. Boa, Amélia, obrigado, viu, pelo carinho, pela audiência, minha irmã. Deus abençoe demais sua vida, todos os nossos irmãos aí de Mogi Guaçu. Encerramos as fotos de hoje aqui em Jacareí, também interior de São Paulo. E quem aparece aí para você é o Daniel Oliveira. Rapaz, que foto bonita, hein, do Daniel? Caramba, caprichada, hein? Parabéns, Daniel. Ficou muito boa a foto, a qualidade da foto, né? Ficou muito boa. Deus abençoe, meu irmão, pelo carinho. Continue acompanhando o Vejam Só. Eles que apareceram hoje e todo mundo que aparecer aqui no mês de março vão concorrer a esses presentes que nós vamos mostrar. Uma caneca do programa, belíssima, que nós vamos mandar aí na sua casa, para você poder tomar seu chá, né? Você vê que eu estou precisando de um chazinho, né? A voz está indo embora. Você vai poder tomar seu chá aí na caneca do Vejam Só.
E também nós vamos mandar um livro, tá bom? A Questão Feminina, o autor é o Kenneth Hagin. Se você não acompanhou, vai lá no nosso YouTube, um debate que o reverendo Weber participou e ele indicou esse livro aí para leitura aí de quem quiser se aprofundar no tema. Então nós vamos mandar para você. Agora, se você não ganhar aqui no programa, você pode adquirir tanto a caneca quanto o livro e você faz isso lá no Shopping do Povo. As imagens vão aparecer aí para você, ó. A sede física do Shopping do Povo fica na Avenida São João 816, em frente à sede da Igreja Internacional da Graça de Deus aqui no centro de São Paulo. O shopping é amplo, o espaço é amplo, livros, bíblias, muitos materiais para vocês. Agora, você que não é de São Paulo, pode ser pelo WhatsApp 95854-3232, coloca o 11 na frente, tá bom? DDD 95854-3232 ou pelo site spovo.com.br e você consegue adquirir ali os produtos do catálogo do Shopping do Povo também, tá bom? Obrigado a toda a galera do Shopping do Povo. Meus irmãos, vou passar a palavra para vocês. O bloco é bem curtinho, então são 3 minutinhos para as considerações finais e uma aplicação. O pastor Fernando vai ter o privilégio de começar, já que o pastor Davi começou o primeiro bloco, e o pastor Davi, então, encerra o programa com a fala. 3 minutos, pastor Fernando. Bom, eu queria dar uma palavra para você que está nos assistindo, mandando um abraço também para a minha querida igreja, a Igreja Batista em Cosmopolita. Nós conversamos aqui, debatemos a questão da importância de se cuidar do seu lado, se cuidar da sua casa, dos seus, para que as suas orações sejam ouvidas, né? E um dos empecilhos maiores que nós observamos é a questão até do pecado, que Deus está com os seus braços estendidos, está com o seu ouvido aberto às nossas súplicas, mas nossos pecados impedem, às vezes, que as nossas orações sejam respondidas. Então, eu tenho um conselho para você, baseado até num texto que está lá em João 15:7, que diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se nós permanecemos em Cristo e Cristo em nós, se nós estivermos na mesma caminhada que Cristo, no mesmo sentimento, no mesmo pensamento, Deus vai ouvir a sua oração. Porque se você estiver em Cristo, Cristo estiver em você, você vai cuidar da sua casa, você vai saber cuidar dos seus, você vai fazer tudo para que a sua vida cristã seja uma vida próspera, uma vida abençoada diante do Senhor. Isso inclui o seu cuidado na sua casa com a sua família. Então, se concentre no Senhor, esteja nele, permita que ele esteja em você e, com certeza, Deus tem prazer em responder a sua oração. Às vezes, a oração que você pede para Deus não é exatamente o que você deseja, porque ele tem um propósito maior para você. Mas, com certeza, dentro do propósito de Deus para a sua vida, ele vai responder a sua oração. Então, permaneça em Cristo, permita que ele permaneça na sua vida e as suas orações, com certeza, vão ser ouvidas pelo nosso Senhor Deus. Amém. Obrigado, pastor Fernando. É o programa que agradece o carinho do irmão, a atenção. Deus continue abençoando sua vida, ministério. Os contatos que o pastor Fernando disponibilizou estão todos para você lá no perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Muito obrigado, eu que agradeço. Irmão. Obrigado pelo carinho. Pastor Davi, 3 minutos também por irmão, por favor. Falamos aí de família, de oração, né, de cuidado, mas se você me perguntasse, pastor, minha família está um caos, por onde eu começo? Eu diria, começa pela oração, envolve aí a humilhação, coloca nesse ingrediente aí a busca e a permanência e se converte. E eu estou falando para cristão. Pastor, e o que não é cristão? Tem que se converter, você tem que se entregar para Jesus. Se você se entregar para Jesus, Jesus dá jeito na sua família. Se você é cristão e a sua família está em caos, começa pela oração. Começa pela oração. A oração muda, mas você tem que persistir. Interessante que orar ao contrário é raro. É interessante. Orar ao contrário é raro, né? A oração está ficando raro e isso é um problema.
Quando é que a gente peca? Samuel trouxe um texto em 1 Samuel 12, 23, ele falou assim, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Então, quando você deixa de orar pela família, quando você deixa de orar ao Senhor, você pode estar pecando. Oração, pastor, a oração evita o mal. A oração facilita o bem. E a oração agrada a Deus. Meu amigo, vá para a oração. Deus faz. Eu ainda creio em milagres e creio que Deus quer o bem da sua família. Foi Deus que te chamou e o Deus que te chamou está esperando você se dobrar diante dele. Quando você se dobrar, ele vai começar a agir. Amém. Pastor Fernando, primeiro, obrigado pelo carinho com o programa. Foi um prazer conhecê-lo. Deus continue abençoando sua vida, o ministério também. Espero que tenha curtido a experiência. Foi muito boa. Que retorne outras vezes aqui para o programa para nos ajudar. E os contatos que o pastor Fernando, o pastor Davi também disponibilizou, estão todos lá para você no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Deus continue abençoando, meu irmão. Obrigado. Eu que agradeço. Deus, foi um prazerzaço. Obrigado pelo carinho, foi muito bom. Acho que foi um programa muito construtivo. Assim, é óbvio que a gente sabe que a nossa audiência que gosta daquele debate teológico, mas tem hora que a gente precisa também parar e pensar em algumas questões que são bem práticas e que muitas vezes a gente não dá valor e o Vejam Só é uma ferramenta para isso também, tá bom? Espero que tenha sido bem esse o programa. Antes de encerrar, vamos colocar o resultado da enquete aí na tela, por favor? Nós perguntamos para você lá do Instagram, né? A oração do descuidado, daquele que não tem cuidado com a sua família, é efetiva? Vamos ver como é que ficou ali? 47% responderam que sim, ela é efetiva. Afinal de contas, Deus ouve a todos. 30% optaram pela opção não. Aquele que descuida acaba interferindo na oração. E não tenho certeza, 23%. Um número grande, inclusive de pessoas que foram ali no não tenho certeza, né? Normalmente é uma opção que é pouco procurada. Mas olha, 47% afirmando que Deus ouve a todos. Tudo bem que a gente pode entender que Deus ouve, né? Ouvir, ele vai ouvir mesmo, né? Tem que falar da efetividade, mas essa era a pergunta, né? Se você prestou atenção, a oração é efetiva. Então, obviamente que o ouvir de Deus ali é no sentido de efetivar a oração. Mas quero agradecer demais a todo mundo que contribuiu, que votou, que participou. O Vejam Só existe e só continua crescendo por conta de vocês. Deus continua abençoando a vida de vocês e eu espero que o Vejam Só seja uma ferramenta de bênção na vida de todo mundo que nos acompanha. O programa de hoje fica por aqui, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Forte abraço e até a próxima.